Amém. Que hino maravilhoso, né? Tenho certeza que você também espera ansiosamente esse nosso Deus voltar. Com esse pensamento, quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos, para nos colocarmos nas mãos de Deus, para ouvirmos a palavra dele e entendermos a mensagem que com certeza virá do santo trono de Deus ao nosso coração. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, nosso Deus, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, pelo dia especial que tivemos em comemoração ao Dia das Mães, pelos momentos que talvez compartilhamos com amigos, familiares e queridos, e queremos nesse momento, de forma muito especial, também, Senhor, pedir a Tua unção, a Tua presença, para que a gente possa, Senhor, ouvir grandemente a Sua voz falando ao nosso coração. Como cantamos, o Senhor espera, e espera que cada dia nós possamos nos entregarmos mais e mais ao Senhor, mas também espera que a gente cumpra o chamado que o Senhor nos deu, de levarmos a mensagem de salvação a esse mundo, para que outras pessoas também se preparem e dentro em breve estejam também, Senhor, vivendo em sintonia e harmonia com a Tua vontade, para sim aguardarmos a Tua chegada. Mas hoje, de maneira também muito especial, Pai, o nosso pedido vai intercedendo pela vida do pastor Oliveiros, por todo o seu ministério, mas também de forma muito especial pelo momento em que o Senhor, mais uma vez, vai usá-lo como um instrumento para falar ao nosso coração. Unja os seus lábios e que as palavras dele também possa ter encontro à nossa vida, porque são palavras vindas direto do seu santo trono. E nós agradecemos, nós oramos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez quero saudar a todos vocês pela presença, de maneira especial, saudo o pastor Oliveiros, que está conosco aí, nosso convidado especial. E, pastor, os momentos a seguir são seus, que mais uma vez Deus possa te usar poderosamente e que a tua mensagem possa encontrar morada em nosso coração. Fique à vontade, os momentos são seus, pastor. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor Silvio. Muito obrigado, queridos irmãos, nosso distrito de São Vicente. E hoje, quero saudar de maneira muito, muito especial ainda os nossos queridos irmãos de São Vicente, mas em especial as mães. Nesse dia o pastor já fez menção e eu louvo a Deus pelas mães que nós temos em Israel. Parabéns a você que é mãe, você que tem filhos biológicos e você que não tem filho biológico. Cada mulher, cada moça tem o dom especial da maternidade. E a mãe é aquela pessoa que, na palavra de Deus, ilustra o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável, não dá para explicar o seu amor. Mas a mãe é a ilustração. Quando Deus quis usar uma ilustração, ele então usou a questão da mãe. O livro de Isaías 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer dos filhos que ainda mama? Mas ainda que ela viesse a esquecer, eu não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu os tenho gravado. Então, minhas queridas mães, vocês são a ilustração do amor de Deus, não uma comparação, porque o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus é infinito, Deus é onipotente, e Ele tem todo o poder para então, fazer todas as coisas, mas para ilustrar o amor de Deus, então, Ele usou a mãe. Parabéns pelo seu dia, mãe. Pastor, eu não estou conseguindo aqui. Está você aqui na minha tela inteira aqui? Talvez eu teria condições de eu mudar aqui para ver o grupo todo, de preferência. Pastor, tem sim. Será que de alguma forma não ficou fixado no seu celular aí somente eu? Dá uma olhadinha. Pois, Lá em cima à não é o direita. seguinte. Não, eu sei, mas eu estou usando um computador que não é meu. Ah, entendi. Ok, já resolvi aqui.
Estou Conseguiu, usando hein? um computador que não é meu. E o meu computador não está aqui, então agora sim eu já consegui. Agora eu posso ver todos vocês aí que na Ok. tela, que é muito mais importante. O pregador precisa olhar para o rosto das pessoas. Só que a imensa maioria aí está no fake, viu, pessoal? Não fique no fake, coloca aí o seu rosto lindo para ver, famílias, casais. É muito melhor a gente saber para quem está falando, né? Está vendo aqui o Yuri e Lília, né? O pastor Silvio já estava vendo, quem estou vendo aqui. Então, já tem um casal aí, parabéns, parabéns a vocês. Que coisa linda, muito mais interessante, muito mais bonito olhar para a tela e ver vocês aí, várias mães, com certeza. E quem não é mãe é filho ou é filha, né? Sem mãe, nós não estaremos aqui. Sem mães, não, nós não estaremos aqui. Então, agora, muito mais vivo, muito mais interessante. Muito obrigado. Agora eu posso ver vocês. Deus abençoe vocês. Pastor Silvio, parabéns pelo seu trabalho. Eu quero dizer que já tenho conversado com o pastor Silvio e pastor Silvio, no futuro próximo estaremos ali na Ponte Rasa, né, pastor? Na Ponte Alta, né? Vamos fazer um momento, um Ponte culto ali. Nova, Ponte Nova, Ponte pastor. Nova, nem alta nem rasa, é nova. E nós vamos fazer aí um culto especialzinho aí no sábado, né, para a gente fazer uma oração, ter a pedra fundamental. Parabéns, uma nova comunidade. E com a graça de Deus, logo vocês terão um lugar mais adequado para adorar a Deus aí também. Então, queridos, Amém. São Vicente, que é um santo extraordinário, porque é a primeira vila fundada no Brasil, né? Então, uma cidade histórica, uma cidade muito bonita, tem os seus desafios, como todas as cidades, né, no Brasil. Mas muito feliz aí pelo trabalho que vocês estão realizando, e parabéns aí, pastor Silvio, junto com a esposa, com a Luciana, o excelente trabalho que eles realizam onde passam, e agora aí em São Vicente. Bom, pastor, o tema que você me deu, então, das 7 igrejas, é isso mesmo, né? Isso Agora, como é mesmo, que você pastor. pode estudar 2 capítulos de Apocalipse em 40 ou 50 minutos? É absolutamente impossível. O que é que nós vamos fazer, queridos? Eu vou pedir que todos vocês peguem a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia. Eu amo estudar o livro do Apocalipse. Aí as 7 igrejas teria que dividir, no mínimo, em 2 palestras. Mas nós vamos cobrir dentro daquilo que vocês têm um cronograma, dentro daquilo que vocês já planejaram aí, junto com o pastor. E hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Queridos, qualquer tema que estudemos da palavra de Deus, qualquer assunto sobre salvação, sobre profecia, sobre comportamento, sobre ética, o que vale é a palavra escrita. Nós usamos ilustrações, nós usamos esboços, nós usamos quadros, mas o que vale é a palavra escrita. Porque quando você pega a Bíblia para ler, você só tem a Bíblia. Claro que você pode ter também mapas ali do lado. Mas quando você sai de casa, até mesmo no ônibus, no coletivo, até mesmo no seu horário de folga, no seu trabalho, na hora do almoço, sobra ali uma meia hora para você meditar e estudar a palavra de Deus, você precisa da Bíblia. E a Bíblia que tem o poder. Ellen White fala, o Espírito Santo está nas páginas das Escrituras. Nas páginas das Escrituras. Agora, veja bem, não quer dizer que o Espírito Santo só está presente na Bíblia de papel, de forma nenhuma. Hoje, a maioria de nós não usa Bíblia de papel. Eu vou dizer para vocês, 80% do tempo que eu passo estudando a Bíblia, eu passo todos os dias estudando pelo menos 3 capítulos da Bíblia. Não estou falando lendo, estou falando estudando. Quando eu estou lendo, eu leio 20, 30 capítulos, mas 80%, e olha que eu estou caprichando, do tempo que eu leio a Bíblia, não é mais em papel, é na Bíblia virtual. Eu leio no iPad, principalmente no iPad, que eu uso, que é maior que o celular. O celular, para mim, não me serve muito. E o computador também, só que o computador você já tem que ligar, você tem que abrir. O iPad você tem na mão, é um livro que você tem na mão. Então, o importante é o conteúdo da palavra de Deus. O importante é o tempo que você para estar com Deus. O importante é você começar agora em oração para que o Espírito Santo, que inspirou os profetas,
as profetisas, os apóstolos a escrever o que escreveram, eles agora vêm me iluminar para que eu possa interpretar. E nós estamos no tempo da interpretação, queridos amigos. Daniel escreveu, leu, mas não entendeu, porque o que ele escreveu não era para o tempo dele, especialmente duas profecias não era para o tempo de Daniel, especialmente no capítulo 8, verso 14, 13, 14, e outros versos do capítulo 8, ele não entendeu aquela visão das 2.300 manhãs. Daniel também não entendeu a visão de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel também não entendeu a questão de quem chega até 1.335 dias. E ele pediu para entender, e Deus disse, vai, Daniel, essas palavras estão cerradas, elas estão seladas. Não faz sentido você entendê-las agora. E não faz sentido elas serem entendidas nos dias dos apóstolos, ou mesmo dos dias de Cristo. Não faz sentido. Elas só farão sentido quando forem entendidas nos dias finais da história da humanidade, que ele chama de o tempo do fim. E hoje, queridos, nós estamos no tempo do fim. Hoje nós estamos nos dias de entender as profecias de Daniel e de Apocalipse, de Ezequiel, mas especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Desde o começo do século XIX, lembre-se que o século XIX começa em 1800, não em 1900, ele termina em 1900. Igual o século XX, não começou em 1901, o século XX não começou no ano 2000, ele terminou no ano 2000. Então, desde o século XIX, 1816, de maneira especial, Guilherme Miri começou a estudar as profecias de Daniel e deixou esse legado que culminou com a pregação adventista de 1831 em diante, até 1844, 22 de outubro, esperando a volta do Senhor Jesus. Jesus não veio, aquele grupo, vários grupos surgiram, mas o principal, que é o que nos interessa, continuou estudando as profecias de Daniel e estudando e se reunindo em jejum e oração por muito tempo, até que eles entenderam completamente a profecia das 2.300 manhãs. E hoje nós entendemos. É um legado. É um legado que temos. Então, entender o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, não é difícil, mas nós precisamos começar com oração, como começamos hoje. Então, tenha a sua Bíblia aberta. As 7 igrejas do Apocalipse. Bom, o que são as 7 igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas do Apocalipse começam em Apocalipse capítulo 1. Nós sabemos muito bem que é Apocalipse 1 que João viu e a visão do livro do Apocalipse, e antes que ele pudesse tiver toda a visão completa, que finalmente, mais tarde, ele narrou e escreveu, obviamente com a ajuda de pessoas, escritores profissionais, amanuenses, obviamente, João, então, quando ele teve essa visão, ele recebeu uma ordem. Está em Apocalipse 1, certamente vocês já estudaram, porque nós estamos hoje em Apocalipse 2, alguém já fez essa palestra aí para vocês. Ele diz, então, 1 verso 10, achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo. Bom, Apocalipse 1, vocês já estudaram, essa voz de trombeta é identificada como a voz do próprio Cristo glorificado. Jesus aparece em Apocalipse capítulo 1, exatamente vestido como o sumo sacerdote do santuário do Antigo Testamento. Mas isso você já viu. Mas o verso 11. Então Jesus diz a ele, em livro, e manda as 7 igrejas. São 7 igrejas reais, 7 cidades reais, que existiam na Ásia Menor, hoje Turquia. E quais são? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui estão as 7 igrejas do Apocalipse. Logicamente, essas cartas que foram escritas, e agora nós começamos no capítulo 2, essas cartas são cartas breves, são mensagens que elas deveriam ser lidas em toda a igreja cristã, não só da Ásia, não só das 7 igrejas, mas em todos os lugares, inclusive para nós hoje. Mas estas 7
igrejas destas 7 cidades que citamos aqui no versículo 11, acabamos de ler, elas também simbolizam um período ou 7 períodos da igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse é o livro dos 7, das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 bem-aventuranças. 7 é o número de algo completo. 7 é o número de Deus. Você sabe que o número de Deus é 3, a trindade, ou múltiplo de 3. E o número da terra é 4, os 4 ventos. 3 mais 4 é 7. Então, é algo completo e algo relacional entre Deus e os habitantes da Terra, e o planeta Terra, e a humanidade. Então, as 7 apresentam, então, o curso da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia de Pentecostes até o dia da volta de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá, capítulo 2, agora nós encontramos a primeira igreja. Bom, mais alguma coisa, algumas características destas cartas. Todas essas cartas, cada uma das cartas individuais do Apocalipse, nós podemos notar um padrão de organização e também do conteúdo. Por exemplo, todas as 7 cartas, as 7 mensagens, começam com uma saudação e destinatário. Por exemplo, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, e assim por diante. Segundo, além de uma saudação, e dizer também uma saudação e o destinatário, tem uma autodesignação de Cristo. Cristo se apresenta com uma característica. E a 7 apresentação de Cristo apresenta, então, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua divindade plena. Por exemplo, aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas, ele fala aqui para a igreja de Éfeso. Note que existe um paralelo entre quase todos esses títulos de Cristo, 7 títulos, com a descrição simbólica de Cristo no capítulo 1. Vocês já estudaram isso no capítulo 1. Terceiro, além da ação, da autodefinição ou designação de Cristo, tem uma aprovação, quase todas elas, com exceção de uma. Conheça as suas obras, o teu labor, a tua perseverança, por exemplo, ele escreveu. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe nenhuma aprovação, nenhum elogio. 4, há uma condenação também, para quase todas. Tenho, porém, contra ti só as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, que não recebe nenhuma repreensão ou desaprovação da sua conduta. 5, há uma advertência, que é um apelo. Por exemplo, lembra-te, pois, de onde caíste. Senão, no caso da igreja de Esmirna e Filadélfia, elas não recebem essa advertência, eu já disse. Então, lembra-te de onde caíste. Então, lembra-te, arrepende-te. Tem essa advertência. E uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí todas elas recebem essa exortação. Então, é para todos ouvirem a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por último, uma promessa. Ao vencedor dar-lhe-ei comer do fruto da árvore da vida, no caso de Éfeso. Agora, queridos, uma outra coisa importante, antes de começarmos a dar uma olhada em cada uma das mensagens das 7 igrejas, que é o principal, eu repito, é a mensagem, é o que está escrito, é o que Jesus falou, é o que o profeta registrou, é isto que conta. O que eu estou dando aqui são apenas estruturas e orientações de como funciona a mensagem das 7 igrejas, mas nós não entramos ainda na mensagem das 7 igrejas. Então, primeiro, qual o significado dessas igrejas? E qual o período que, mais ou menos, estas igrejas correspondem ao longo da história desses 2000 anos? Primeiro, os números que nós podemos dar para o período não são exatos, não são absolutos. Olha, a igreja de Éfeso durou de Cristo, dos apóstolos, até o ano 100, aproximadamente. Primeiro século, aproximadamente. Então, é isso mesmo, do ano da fundação do cristianismo,
de quando Jesus chamou os apóstolos, mas principalmente depois da ressurreição e que Jesus deu a mensagem para os apóstolos, até o ano 100, perto do ano 100 morreu o último apóstolo. Então, a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, mais ou menos, vai até o ano 313. Foi um período de muita perseguição para a igreja. Um período de derramamento de sangue. Nós vamos ver aí pelas mensagens da igreja de Esmirna. A igreja foi muito perseguida pelos pagãos. O terceiro período de Pérgamo vai de mais ou menos 313 até 500 e pouco, alguns colocam 550, 590, mas, na verdade, Pérgamo é um período em que a igreja apostatou, a igreja se tornou a igreja oficial do Estado romano, exatamente no ano 313, quando terminou a perseguição, que foi o período da Esmirna. Então, subiu ao poder Constantino, e Constantino, entre aspas, se converteu, embora ele não tenha se convertido, mas ele, então, considerou o cristianismo oficial, a religião oficial do império. Então, a igreja se tornou rica e se tornou apóstata. E depois, mais ou menos até o ano 538, 500, depende, mais ou menos nessa época. E aí começa o período mais negro da história da igreja cristã, que nós sabemos muito bem, que é o período de Tiatira, que vai por toda a Idade Média, do ano 538, mais ou menos o ano 600, até a Reforma Protestante em 1517. Então, meus queridos, o período de Tiatira é o período da corrupção doutrinária, é o período que os cristãos começaram a perseguir os cristãos. Depois, o período da Reforma, a igreja de Sardes, do ano 517, nós podemos ir aqui até o ano 1800, mais ou menos, ou até o tempo do fim, 1798, ou até o tempo da pregação da mensagem adventista de Guilherme Miller, 1831. Essa questão de data, como eu falei, nós não podemos ser taxativos e dizer que a data é esta, mas essas datas, esses acontecimentos são marcantes. É a Igreja da Reforma, que surgiu como uma grande luz, a estrela da manhã, através da pregação de Lutero, Calvino, Zwingli e seus seguidores, mas que depois também foi se tornando comprometida e liberal. Veio o iluminismo, e veio o racionalismo, e veio a Revolução Francesa, e hoje nós temos aí o protestantismo, infelizmente, apostatado. E Filadélfia, que teve um período curto, foi o período de um grande reavamento espiritual. E esse nome, inclusive, Filadélfia quer dizer amor fraternal. Esse período foi o período, então, que precedeu a revelação da pregação das 2.300 tardes e manhãs. E a igreja de Laodiceia, que é o período que nós vivemos, possivelmente do ano 1844, nesse período até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um apanhado geral, um esboço geral do que nós vamos ler agora. Então, agora, queridos, outra coisa também que é muito importante quando nós estudamos a questão das 7 igrejas, muito importante. A mensagem das 7 igrejas, ela é uma mensagem individual. Cada versículo, cada mensagem de cada palavra do Senhor Jesus é uma mensagem para o seu seguidor, para o crente, para o cristão, de todas as épocas, em nível individual. É uma mensagem também para a família. É uma mensagem também para a comunidade, para a igreja como um todo. Não podemos pensar, mas essa mensagem foi para Éfeso, por exemplo, que fala, tem contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Não, mas isso aí foi falado para Éfeso. Não, isso aí repete-se ou pode repetir. O inimigo das almas faz tudo para se repetir na vida de todos os filhos de Deus. Então, a mensagem das 7 igrejas, seja para qual igreja for, seja qual mensagem for, ela tem um direcionamento e um apelo do Espírito Santo diretamente ao nosso coração individual, ao coração do marido, ao coração da esposa, ao coração do pastor, ao coração da comunidade de todas as épocas. Ok, irmãos? Então, essa é a mensagem. Por quê? Porque vocês já devem ter estudado na palestra do Apocalipse 1,
que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o primeiro verso do livro, vocês se lembram? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E a expressão de Jesus Cristo em grego, ela se aplica tanto à revelação da pessoa de Jesus Cristo, ou seja, quem é Jesus Cristo, e também a revelação sobre Jesus Cristo, sobre os seus ensinos, sobre as suas doutrinas, sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu chamo Apocalipse de o Evangelho do futuro, porque o Apocalipse, de maneira muito especial, ele revela para nós o que nenhum outro livro da Bíblia revela. Apocalipse não apenas descreve, ou não expressa, vamos dizer assim, descritivamente o Evangelho. O Apocalipse mostra em visões o que é o Evangelho. Por exemplo, no livro de Hebreus, quando você lê o livro de Hebreus, lá descreve o santuário, como é que o santuário funcionava, e que tem um santuário no céu, de forma descritiva. Apocalipse não descreve. Apocalipse abre a cortina e fala: abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a arca da aliança. Então, é uma linguagem pictográfica, fotográfica quase que a gente vê, não é, quando a gente estuda Apocalipse. Então, tem essa característica especial. Estou deixando essa lembrança aqui também, porque vocês só estão começando a estudar o livro do Apocalipse. Então, é algo extraordinário, maravilhoso. Então, vamos aqui às mensagens agora. Não vamos ter muito tempo, mas vamos entrar nas mensagens, que é o mais importante, como eu falei. É a palavra de Deus, como ela escreveu. E vamos ler as mensagens agora. Capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. 2 pontos. Quem escreve? Estas coisas diz as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ora, vocês já aprenderam na outra palestra que as 7 estrelas representam o anjo das 7 igrejas, ou seja, o ministério dessa igreja. E os 7 candeeiros, ou 7 castiçais, dependendo da sua Bíblia, representa as 7 igrejas. Então, aqui está dizendo, quem está escrevendo é aquele que anda no meio das 7 igrejas. Já estou interpretando, obviamente, no meio dos 7 candeeiros, eu ando no meio das 7 igrejas. Então, Jesus está na igreja. Jesus está dizendo, eu estou com você. Quando ele disse em Mateus capítulo 28, verso 20, o último verso de Mateus, né? Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até que eu volte para buscar vocês. Ele fala até a consumação do século, mas nós sabemos até o dia que ele volta para levar os seus escolhidos para os céus. Então ele está dizendo, eu continuo andando entre as 7 igrejas. Eu não fui para o céu e deixei vocês. Agora, lembre-se, a mensagem individual também. Deus está dizendo para você, eu estou com você. Eu estou com você da pandemia. Eu estou com você no almoço do Dia das Mães. Estou com você quando você vai ao cemitério sepultar um ente querido, um amigo. Eu estou com você em todas as circunstâncias da vida. Então, a mensagem é, eu estou no meio dos 7 castiçais. E você faz parte da minha igreja, do meu povo, da minha comunidade, da minha família. Você é meu filho, você é minha filha. Você é um castiçalzinho. Você é um castiçalzinho. Eu estou cuidando de você. Verso 2. Conheço as tuas obras. Queridos, a Bíblia fala que Jesus lia os corações quando ele estava. Jesus sabe todos os nossos pensamentos. Conheço você. E esse conheço de Jesus não é um conheço ameaçador. Olha, eu sei muito bem o que você está fazendo, viu? Eu estou sabendo. Estou sabendo o que você faz. Não penso que você me engana. Um dia você vai prestar conta para mim. Não é. Eu conheço as tuas obras, mas conheço o teu labor, a tua luta, a tua perseverança. Você não pode suportar homens maus, você tem fome e sede de justiça. E você pôs à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os jassados mentirosos. Isso aconteceu. Paulo, você lê o Novo Testamento, você vai ver Paulo falando, esses tais apóstolos,
o livro de Gálatas, falsos apóstolos querendo deturpar a mensagem da cruz, trazer a circuncisão. Você tem perseverança e suporta as provas por causa do meu nome e não se deixou esmorecer. É assim que ele escreve. Deixa eu até mudar a tradução aqui, por isso que é bom ler aqui, não. Vou mudar a tradução. Sem esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte, agora estou lendo na nova versão Almeida atualizada, NAA, nova Almeida atualizada. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra quando você aceitou a Jesus, você se tornou, né, uma pessoa pura, santa, mas você foi se comprometendo. Você está perdido? Não, acho que não. Você vai se perder? Também não vai se perder, você não vai se perder. Apenas um conselho, uma exortação, um mandamento. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Não é só arrepender de mente. Se você não se arrepender, aí sim, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que eu dei as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Não dá para entrar na questão histórica de quem foram os nicolaítas, mas eles eram um grupo de hereges. Algumas pessoas dizem que esses nicolaítas seguiam a doutrina de Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos capítulo 7, eles se apostataram. De qualquer forma, eles eram, então, hereges. Então, é a mesma coisa, você não gosta daqueles que ensinam uma falsa religião, aqueles que pisam os mandamentos de Deus, aqueles que negam a divindade de Jesus Cristo. Você não aceita. Então, eu tenho a seu favor. Isso a seu favor. Os nicolaítas eram gnósticos, né, de filosofia grega. Agora, o apelo a todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós estamos lendo aqui o capítulo 2. Quando você chega no capítulo 22, você vai ver que no meio da praça da Nova Jerusalém está a árvore da vida. Então, o que Jesus fala aqui, ele vai completar lá na visão de João. Então, esta é a igreja de Éfeso. Esse é o período mais puro da história do cristianismo, mais puro, porque os apóstolos estavam vivos, como eu disse, muitos de vocês já sabem, o último apóstolo a morrer foi João, por volta do ano 95 da nossa era, e aqueles que eram discípulos dos apóstolos continuaram vivos e os netos na fé dos apóstolos já estavam atuando também. Segunda carta a Esmirna. Vamos agora ao período que a igreja começou a ser perseguido intolerantemente pelo Império Romano. Ao anjo da igreja em Minas Querebe, essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Veja bem, Jesus, ele tem, vamos dizer assim, como que uma empatia, porque esse foi o período do derramamento de sangue no cristianismo. Claro que no primeiro século também foi. Muito sangue foi derramado, inclusive de Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mas agora como o cristianismo cresceu muito dentro do Império Romano, agora então havia uma estrutura estabelecida de considerar o cristianismo falso e perseguir com morte através de perseguição pela espada, pelo enforcamento, por cruzes e também pessoas queimadas vivas. Então, Jesus se identifica como aquele que esteve morto e tornou a viver. Em outras palavras, você pode morrer, mas eu já venci a morte. Em outras palavras, Jesus disse, a morte não tem a última palavra. Todos vão morrer de alguma forma. Alguns primeiro, outros por último, alguns por perseguição, outros por doença, outros por velhice, todos vão morrer, mas vocês têm uma diferença. Vocês me servem, vocês me aceitam, vocês me amam, e eu tenho as chaves da sepultura, e eu vou acordar você. Isso que Jesus está falando.
Por isso, queridos, quando nós perdemos um ente querido, devemos nos lembrar, a morte pode nos dilacerar o coração de dor, mas ela não tem a última palavra. Conheço, no caso de Esmirna, conheço a tribulação pela qual você está passando, é sua pobreza. Era uma igreja pobre, era uma igreja que adorava a Deus nas catacumbas, era uma igreja ilegal, era uma igreja que vivia escondida, e ela se multiplicou extraordinariamente. Num período em que o cristianismo saiu de 12 apóstolos, ou de uma comunidade de 120 pessoas no dia de Pentecostes, para milhões de pessoas já no segundo século e no terceiro século. Embora você seja rico, você é rico. E a blasfêmia do que se declaram judeus e não são, sendo sim sinagogas de Satanás. Vocês rejeitaram, não apenas foram perseguidos pelos de fora, mas foram traídos pelos de dentro, que começaram a apresentar mensagens e valores éticos contrários ao evangelho. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Essa foi a perseguição que começou com Diocleciano em 303, embora ele tenha morrido antes, a perseguição continuou muito acirrada até o ano de 313, foram os 10 dias de perseguição. Eu morei na Albânia, muitos sabem, eu viajei bastante ali pelo leste europeu, já estive 2 vezes nas 7 igrejas, aliás, de carro, né? Eu morava na Albânia, atravessava o norte da Grécia, da minha casa até Istambul, capital da Turquia, dava 800 quilômetros. Da minha casa até Troade, dava mais ou menos uns 500 quilômetros. Da minha casa até Esmirna, dava uns 600 quilômetros. Então, fui 2 vezes nas 7 igrejas. Mas eu estou falando isso porque uma vez eu estive na cidade de Dubrovnik. Dubrovnik é uma linda cidade da Croácia. E lá tem o Palácio de Diocleciano, que ele era dali. Até hoje tem lá preservado o Palácio de Diocleciano. Eu me lembro, quando eu fui lá, eu me lembro da perseguição que esse imperador impôs. E foi tão forte, tão sanguinária, tão destruidora, que ela aparece aqui como destruição de 10 dias. E um dos versos mais conhecidos do Apocalipse, né? Ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida, vem desse período de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora veja, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Portanto, não tema a morte. Portanto, não tema a Covid. Portanto, não tema a UTI. Não tema o entubamento. Você quer isso? Não. Eu também não quero. E faço o possível. O pastor Silvio me conhece, outros pastores me conhecem. Quando um pastor entra no meu carro, ou uma pessoa entra no meu carro, eu tenho álcool, aquele álcool spray, ou que é mais barato, ou então o aerosol que é um pouquinho mais caro. Dou um banho na pessoa ali, limpo o meu pé. Não entro em casa, eu me cuido, eu uso máscara. Eu já tomei as 2 doses de vacina pela minha idade. Mas Jesus está dizendo, a Covid não é a única praga que existe. Um dia nós vamos morrer, de uma forma ou de outra. Mas não tema. O importante é que você tenha a mim. Quem tem o filho tem a vida, e não sofrerá a segunda morte. Terceiro, a carta de Pérgamo. Pérgamo quer dizer elevação. Pérgamo é uma cidade muito próspera. O anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui uma referência à palavra de Deus. Por quê? Porque depois que Constantino, então, acabou a perseguição do cristianismo, a última foi a perseguição de 10 anos, ou 10 dias, que fala aqui, né? Dias proféticos, de 303 a 313. Em 313, Constantino assumiu, então, o Império Romano, e ele declarou e colocou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Só que agora, o cristianismo se tornou uma religião liberal, política, e já apostatando quase que completamente. Aqui surgiu o embrião dos bispos da Igreja Ocidental, especialmente o bispo de Roma, que se tornaram muito ricos,
porque o Império Romano enriqueceu completamente a igreja, e Constantino quando teve o primeiro concílio, por exemplo, da igreja, segundo, que o primeiro foi em Jerusalém, está em Atos capítulo 15, mas o segundo concílio foi em Niceia, no ano 325. O imperador presidiu o concílio, um pagão, presidindo o concílio do segundo. A mãe dele era uma cristã, Helena, e ela foi a Jerusalém, renovou Jerusalém, enfim, tem umas histórias, né? Estabeleceu onde é o Santo Sepulcro de Jesus, tem a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Então, Helena era uma conversa realmente cristã, muito fervorosa, mas mal orientada pelos bispos da Igreja Ocidental, principalmente o bispo de Roma, que é chamado Papa. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí de onde Satanás habita. Pérgamo tinha um culto de adoração aberta a Satanás. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu seio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Muito bem. Nós conhecemos a história de Balaão, só recapitulando rapidamente. Balaão era um profeta verdadeiro. Está no livro de Números, capítulo 23, 22, 23, 24. E quando Israel saiu do Egito, estava para entrar na terra de Canaã, havia conquistado os inimigos pelo caminho, especialmente os amalequitas e etc. Quando chegou na terra de Canaã, ali do outro lado, onde é a Jordânia hoje, do outro lado do Rio Jordão, era só atravessar o rio, enfrentou um grande rei Seom, rei dos amorreus, e Israel venceu. Depois enfrentou Og, rei do Bazã, que era o outro império, e Israel venceu. Deus tinha falado para Israel não destruir nem os moabitas, nem os amonitas e nem os edomitas. Por quê? Os edomitas, embora os edomitas não deixassem Israel passar pelo país deles, Israel teve que dar volta maior ainda pelo deserto, e os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, lá atrás, filho de Rebeca. E os moabitas, filho de Moabe, e os amonitas, filho de Amon, eram filhos de Ló. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló foi o único que escapou com as suas duas filhas, sua mulher virou estátua de sal, e se tivesse outros filhos, morreram lá dentro da cidade de Sodoma. E Ló teve sexo com as suas filhas, porque elas queriam ter filhos. Não é um estupro, elas que embebedaram o pai, para o pai ter com ela. E nasceu o Moabe, pai dos moabitas, e Amon. Então, eles eram parentes. Então, Deus falou para não destruir essas duas tribos, essas duas nações da época. Mas Moabe contratou Balaão, porque sabia que Balaão era um profeta verdadeiro, ele era da Babilônia. E ele veio amaldiçoar Israel, e Deus transformou a bênção em maldição, a maldição em bênção. Só que aí Balaão queria ganhar muito ouro e prata que Balaque, o rei dos amonitas, ofereceu para ele. Ele engendrou um plano. Ele falou, faça uma festa religiosa, manda as dançarinas mais bonitas, as sacerdotisas prostitutas, seduzir os homens. E morreram 23 mil pessoas. Até que Finéias, neto de Arão, entrou uma princesa ismaelita, deitou na cama lá fazendo sexo. Esse sexo não é só prostituição sensual, era uma expressão de adoração ao Deus reprodutor. E Finéias tinha uma espada, uma lança, e espetou os dois de cima para baixo e acabou a praga. Juízo. O que aconteceu? Agora está falando que Balaão pode fazer a mesma coisa, que a igreja de Pérgamo, pelo menos, não admitiu, não pode admitir isso. Agora, aqui, o adultério que está se falando aqui no dia de Pérgamo não é o adultério físico, é o adultério espiritual. Você sabe que a heresia, o erro, a mentira
quando nós adoramos a Deus, quebrando os seus mandamentos, é um adultério, é uma traição, que a igreja é a esposa do Cordeiro. É uma traição. Então, é isso que está dizendo. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu já falei. Portanto, arrependa-se, senão irei aí e sem demora tirarei contra eles, lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada é a palavra de Deus, Hebreus 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes. Apocalipse 19, quando Jesus volta da sua boca, emana uma espada, a espada do julgamento. O julgamento é a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 12, quando eu vier, eu não julgarei nos últimos dias. A palavra que eu tenho pregado, essa julgará vocês nos últimos dias. João capítulo 12, versículos 52 e 53. Então, essa é a espada, a palavra de Deus, a espada do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. Vocês estão passando fome, vocês vão comer do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Vamos à igreja de Tiatira, não dá tempo de passar aqui, um pouco mais rápido. Por isso que eu falei, né? Geralmente esse estudo, quando eu dou, divido em dois. Faço um capítulo, depois o outro. Mas vamos aqui. O anjo da igreja de Tiatira. Olha, essa é a igreja da Idade Média, irmãos. Essa é a igreja da Idade Média, do ano 538, 590, 600. Depois da queda do Império Romano e também depois que foi o caminho do bispo da igreja ocidental ficou aberto. Ocidental é a igreja romana. Então, agora o Império Romano acabou no que caiu em 476, ficou a Igreja Romana, corrompida. E agora foi o período das heresias. Por isso vai aparecer aqui Jezabel, que é o símbolo da mulher, da prostituta, da igreja corrompida. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Vê todas as coisas e julga todas as coisas. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas lutas, suas obras mais numerosas, as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Esse é o período da perseguição em que o povo de Deus estava no deserto, a igreja do deserto, Apocalipse 12, a época dos valdenses, dos albigenses, daqueles que eram considerados proscritos e eram perseguidos e caçados como animais. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que é a igreja corrompida da Idade Média, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Mesmo a palavra ali é mostrando que a corrupção agora é o adultério espiritual. Então foi introduzido nesse período a oração à Virgem Maria, adoração aos santos, foi tirado a Bíblia da mão do povo. Então Deus está apelando para o seu povo fiel para ser corajoso, para ser ousado e para não calar, para falar a tempo e fora de tempo, como os valdenses que pagaram com a vida faziam. Dei-lhe tempo para essa mulher se arrepender, porém ela não quis se arrepender da sua imoralidade. Portanto, a graça fechou para ela. Eis que farei com que ela fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adultera, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, ela já está condenada, mas os seus adoradores ainda não. Eles podem se arrepender. Quando que vai ser a condenação final de todos os seus adoradores? Apocalipse 18. Quando chegar lá, lembre-se desse texto. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, por isso que tem os olhos de fogo. Retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, eu não porei outra carga sobre vocês. Em outras palavras, Deus disse, Deus tolerava várias coisas porque eles não tinham condições de receber uma luz maior sobre a revelação do Evangelho. Então, somente conservem o que vocês já têm, até que eu venha. Esse até venha não quer dizer a volta de Jesus, até que chegue o tempo do final do período da sua igreja. Tem vencedor. O vencedor
que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça. Então, Jesus aqui está falando, da mesma forma que ele recebeu autoridade, ele fala em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dando autoridade para todos nós. Mas na época da Idade Média, eles viveram num período de trevas, num período de pouca compreensão da palavra de Deus, eles não tinham condições de aumentar muito a compreensão à luz da palavra de Deus, que hoje, por exemplo, nós temos. Deus disse, então, conserva o que tens. Mas logo acabou o período de Tiatira, vem o período de Sardes. O que é o período de Sardes? Aí a palavra de Deus foi aberta. Agora mudou. Veio a reforma protestante. Ao anjo da igreja de Sardes. Agora estou no capítulo 3, obviamente. Verso 1. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus fala da onipresença de Jesus Cristo. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? Porque a reforma protestante começou uma luz extraordinária, uma bênção extraordinária, resgatou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Martinho Lutero resgatou a verdade bíblica, não é que ele criou, ele resgatou a verdade bíblica do sacerdócio de todos os crentes. Porque durante a Idade Média, a igreja disse que nós não podíamos mais nos achegar a Deus a não ser através do confessionário, de ir à igreja, confessar os nossos pecados auricularmente ao representante do bispo de Roma, que é o padre, o bispo local, e confessar os nossos pecados a ele. Então, agora nós podemos... Lutero resgatou, só que com o tempo a igreja protestante também foi apostatando. Seja vigilante, fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e de modo nenhum saberá você a hora que virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram com as suas vestes. Quem são esses? São aqueles que conservaram os valores da reforma protestante. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E quem vencer será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quando fala do livro da vida, aqui já está o prenúncio do juízo, que vai aparecer na igreja de Filadélfia e Laodiceia, o julgamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia. Filadélfia. A penúltima. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim como Esmirna, essa igreja não tem repreensão. Queridos, esse foi o período do reavamento espiritual que começou então no começo do século XIX. Nós falamos muito sobre Guilherme Miller, que compreendeu essa profecia a partir de 1816. Mas antes de Guilherme Miller, surgiram grandes pregadores ali pelos anos de 1780, 1790, 1800, e esses grandes pregadores já preanunciaram aquilo que Miller começou a estudar. Um deles, um grande cientista, foi Isaac Newton. Grande cientista, Isaac Newton, estudou o Apocalipse, entendeu várias coisas do Apocalipse, porque era um cientista teísta. Desculpem. Teísta quer dizer que acredita em Deus. É o contrário do ateísta. Então, Isaac Newton foi um desses grandes pregadores. Mesmo Erasmo de Roterdã também tinha muita afinidade com a pregação da Reforma Protestante. Foi um grande filósofo. Mas Ellen White fala de Erasmo de Roterdã no Grande Conflito. Fala que ele não teve coragem
suficiente para assumir o valor da reforma protestante, principalmente na França. Embora ele seja da Holanda, ele morou na França e na Suíça. Muito bem, Filadélfia. Essas coisas diz o santo, que ele quer separado. Agora, vai chegando para o final, Deus, então, agora que a luz da palavra de Deus vai aumentando, lembra de Provérbios capítulo 4? Né? A palavra é como a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a luz da palavra de Deus agora, já Deus começa agora a designar um grupo de pessoas que são chamadas na Bíblia não, mas o sentido está na Bíblia, mas o nome é remanescente. São aqueles que vieram da grande reforma protestante, que desmascarou e rejeitou aquelas mentiras idolátricas do tempo de Tiatira, mas depois caiu e cedeu à influência da filosofia, do racionalismo, do iluminismo, e que eclodiu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Revolução Francesa, do ponto de vista cristão, anote aí, leia hoje mesmo, se você puder, o livro Grande Conflito de Ellen White, capítulo 15. Ali ele está comentando o capítulo 11 de Apocalipse. O capítulo 11 de Apocalipse, depois você pode ler, está falando da Revolução Francesa, mas esse não é o meu tema aqui. Mas nas 7 igrejas nós já temos o prenúncio de tudo que iria acontecer ao longo da história. Então essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então aqui está aquele Deus que anuncia a sua graça para todos, mas vai chegar um momento que a própria porta da graça vai se fechar. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O nome de Deus é o caráter de Deus. O nome de Deus está associado com a sua justiça. Quando aparece o nome de Deus, aparece, então, associado com a base, a constituição do reino de Deus, que é a justiça de Deus, que é revelada na sua lei. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Sabe o que é essa referência aqui do versículo 10 de Apocalipse 3, falando da Filadélfia? Essa grande prova foi a prova de 22 de outubro de 1844. Quando eles esperavam a volta do Senhor Jesus Cristo, e Jesus não voltou naquele dia, eles entenderam mal a questão da purificação do santuário, né? Lembra, né? Que se 2.300 estados de manhã o santuário será purificado. Aqueles adventistas, que não eram do 7º dia, pelo contrário, eles tinham adventistas do 7º dia. Eles eram adventistas porque aguardavam, chamados de adventistas, porque aguardavam o advento de Jesus. Guilherme Miller era batista, nasceu batista como adventista, pregou como adventista e morreu como batista, e muitos outros filhos de Deus. Alguns foram poupados, então, desta hora terrível de provação. Venho sem demora. Olha a dica de Jesus. Vocês vão passar por uma grande decepção. Vai chegar o dia que vocês acham que eu deveria voltar e eu não vou voltar, porque vocês entenderam errado. Mas eu vou vir sem demora. Amigos, quando você chegar em Apocalipse 10 descreve exatamente o que aconteceu em 1844. Aqui é o que aconteceu um pouco antes, está anunciando. Apocalipse 10 é o que aconteceu em 1844. Quando chegar lá, vocês vão estudar. E lá tem uma expressão dizendo que
que no verso 7 diz que o anjo se levantou e disse: não haverá mais demora. A palavra demora ali é a palavra grega eschaton, vem da palavra tempo. Em grego tem duas palavras para tempo na Bíblia. É cronos, daí vem cronologia, né? Que é o estudo do tempo, marcação de tempo. E eschaton, que é a escatologia. Em Apocalipse 10, está dizendo que nos dias da voz do sétimo anjo não haverá mais demora, não haverá mais tempo, não haverá mais tempo cronológico, ou seja, não haverá mais profecia de tempo. Não tem mais que procurar mais profecia de tempo na Bíblia. A última a ser cumprida é de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Então, ali está falando de 1844, quando cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Aqui está dizendo o seguinte: venho sem demora. Vai chegar um tempo que vocês vão pensar que eu vou vir, mas eu não vim. Muitos serão poupados, muitos morreram. E outros que foram sinceros procuraram o significado daquele equívoco e encontraram e entenderam que, na verdade, em 1844, Jesus começou uma obra de julgamento no céu, prevista em Daniel. Então, está dando a dica aqui. Mas eu vou vir sem demora. E agora não tem mais profecia de tempo. Não adianta ninguém querer fazer cálculo aí. Quando alguém vem para você fazer cálculo, eu fiz um cálculo aqui, eu acho que Jesus vai voltar em 2050, balela, 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 sabe? Não perca tempo com essas bobagens. Ah, porque o sétimo rei. Ah, porque o oitavo rei. Ah, porque o oitavo rei vai ser um papa. Ah, porque o papa vai ressuscitar. Isso aí é besteira, é bobagem. Isso são coisas infantis que o inimigo joga para desviar a sua atenção. A sua atenção está aqui na palavra de Deus. Porque você é um castiçal. Jesus está com você. E sabe onde você encontra? Nas fontes inspiradas por ele. Por exemplo, o livro Grande Conflito, Primeiros Escritos, História da Redenção. Nesses que são inspirados por Deus. Então, venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Jesus já anuncia aqui aquilo que ele só vai repetir em Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, finalmente, o tempo acabou, mas eu vou ler, então, a mensagem à igreja de Laodiceia. Só sobre a igreja de Laodiceia, eu já preguei uns 3 sermões diferentes. Mas, vou fazer uma semana de oração só aqui, porque é a igreja de hoje. Aqui está sendo descrito todos os membros do distrito de São Vicente. Todos os membros da ápice, começando com o seu presidente. Ao anjo da igreja em Laodiceia, a palavra Laodiceia quer dizer Laos, quer dizer povo, e Diceia é julgamento, é o período do julgamento. Essas coisas diz o amém. Acabou, não tem mais 8ª igreja. Não tem mais um período depois desse. É a testemunha fiel e verdadeira. É o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza e que você nem é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a tradução correta. A ponto de vomitar. Não é que eu vou vomitar os infiéis. Por quê? Porque você se considera rico. Você diz, eu estou rico. Estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírios
tiro para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplina quanto amo. Veja, é uma carta de amor. São advertências duras, não são conselhos, são advertências. Mas de quem? De um pai que ama. Eu amo esse versículo 19. E você, quando lê essa mensagem, você tem que pensar aqui nesse versículo 19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Então, eu amo você. Eu estou andando no meio do castiçal. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, tem vencedor, Laodiceia? Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui em Cristo Jesus são vencedores, Laodiceia? Levante a mão aí no seu vídeo, pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade do Senhor Jesus. Amém. Não tenha dúvida. Romanos 8, verso 1. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão. Não falo do passado nem do futuro. Quando o futuro chegar, vai ser o presente de novo. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, essa é a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. Por que será que a igreja de Laodiceia... Primeiro, é o amém, é o final, e a testemunha fiel e verdadeira. Conheço suas obras. Por que a igreja de Laodiceia é morna? É descrita como uma igreja morna. E Jesus fala, é melhor que fosse frio ou quente, porque se você fosse quente, está tudo certo. Você seria como a igreja de Filadélfia, como aqueles fiéis que pregaram a volta de Jesus, embora eles tenham errado na data, na interpretação do que é a purificação do santuário, mas eles eram absolutamente fiéis. Oxalá fossem quentes. Mas então, já que não são quentes, que fossem frios. Porque aí você iria conhecer o evangelho pela primeira vez. Mas o problema é que você conhece, você se satisfaz com migalhas caídas da mesa e você acha que você está bem. E não está. Agora, por que é frio ou quente? O que significa? Uma vez eu estava numa cidade do interior, que eu trabalhava como presidente, e conheci uma pessoa muito distinta na cidade. Ela sabia que eu estava na cidade, sabia que eu sou pastor adventista, e ela veio encontrar comigo que a gente tinha alguma coisa de negócio, de propriedade, uma pessoa bem de vida, muito culta. E conversando com ela, sabe o que ela me disse? Um advogado, bem conhecido e respeitado na cidade. Ela é evangélica, ele é evangélico. Ele disse o seguinte, pastor, vocês têm os melhores livros de cristianismo, de religião, de teologia. E aí, sabe o que ele falou? Eu sou um leitor inveterado de Ellen White. Eu amo os livros de Ellen White. Não há livros como Desafios das Nações, como Grande Conflito, como Patriarcas e Profetas, e vou citando tudo. Eu conheço e leio na biblioteca, a biblioteca sagrada Ellen White. Parabéns, porque vocês têm essa fortuna. Quantos nesse ano já leram 3 livros de Ellen White? Não precisa levantar a mão. Quantos já leram 2? Não precisa levantar a mão. Quantos já leram 1? Não precisa levantar a mão. Isso é mornidão. É mornidão. É alguém que tem um grande banquete diante de si e amarra um prato na barriga e sai por aí porque não tem tempo de sentar para comer, achando que isso aí vai fazer efeito. Isso é mornidão. Essa é a fonte da mornidão. Quantos aqui estão seguindo diariamente o programa da Igreja de Leitura da Bíblia? Tem um programa chamado Revivados por Sua Palavra. Hoje nós lemos exatamente Mateus capítulo 10. Eu sou pastor há quase 40 anos. Eu estudo teologia desde 1979, todos os dias. E eu aprendo extraordinariamente com esse um capítulo por dia. Lógico que eu não leio só um capítulo. Queridos, é mornidão. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Sabe por quê? Porque, na verdade, a definição melhor, nós não damos tempo para Deus.
nos contentamos com migalhas. Por isso, somos mornos. O conselho é, aconselho que você compre de mim o ouro, verso 18, refinado pelo fogo. Ellen White fala aqui que isso aqui é a fé que opera por amor. É pela fé, mas é uma fé operante, que opera por amor a Cristo. Gente, quando você lê um livro de Ellen White, por exemplo, como Primeiros Escritos, Vida e Ensinos, você vê a paixão que ela tinha pela pessoa de Jesus Cristo. A paixão que ela tinha por Jesus Cristo. Uma mulher frágil, uma garota frágil, que compra as vestiduras brancas, conhecer a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Eu conheci o Adventismo com 22 anos de idade. No dia 19 de julho de 1974, eu cheguei na República onde eu morava, em Guarulhos, minha família morava no interior, e pela primeira vez na vida eu peguei uma Bíblia para ler, e comecei a ler o Apocalipse. Naquele dia eu fumei meu último cigarro, eu tinha 22 anos. E eu comecei a pensar na beleza, na graça, na alegria de nós conhecermos agora isso. Quando eu li o Caminho a Cristo, eu não acredito. Aí eu comecei a estudar a Bíblia. Eu estudava com o pessoal do Testemunho de Jeová, com o pessoal pentecostal e com o adventista. E eu fiquei com o adventista e Testemunho de Jeová. E fiquei medindo ali. Não vou contar muito assim, mas resumindo. Eu comecei a pensar, sabe o que, queridos? Que Ellen White não podia ser uma profetisa. E eu, por causa do Testemunho de Jeová, também não aceitava muito a Trindade. Depois que eu fui estudando, entendi. Mas sobre Ellen White, eu passei pela seguinte experiência. Primeiro, eu li Caminho a Cristo. Falei, uau, que coisa. Aí falaram de Ellen White, ia para a igreja, escutava Ellen White, eu já fiquei era católico, entre aspas, praticante, tradicional, da minha família de padres, de freiras e tudo mais. Então, eu assumi o seguinte propósito: eu vou estudar mais isso aqui, porque eu não aceito essa mulher como profetisa também. Eu vi que a doutrina adventista é a verdadeira, já tinha tomado a decisão, 9 meses estudando intensamente, então eu comecei a ler Ellen White. Aí eu li, então, como eu falei, Caminho a Cristo. Aí me falaram de Vida e Ensinos, eu li Vida e Ensinos, fiquei na dúvida. E ali eu li O Grande Conflito. Quando eu terminei O Grande Conflito, eu falei, bom, esse livro é inspirado. Ou ele é inspirado por Deus ou é inspirado pelo diabo. Esse livro, ninguém pode escrever um livro desse. Ele é inspirado. Esse livro é sobrenatural. Mas aí eu comecei a reanalisar e olhar o amor que ela tinha por Jesus e o conteúdo. Eu pedi perdão a Deus. E, queridos, esse é um presente de Deus. E Ellen White fala que a fé que opere por amor não é uma fé contemplativa. E colírio é humilde para aceitar a verdade da palavra de Deus. O vencedor vai sentar comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, Jesus começa a andar entre os castiçais da primeira igreja, Éfeso, e ele termina convidando você, não para andar, mas para sentar com ele no trono, ao lado do Pai, no seu reino. Esta é a mensagem das 7 igrejas. Quando você estudar Apocalipse, não fique nessas interpretações mirabolantes de números, de cálculos e de PowerPoints que deixa você confuso. Você começa a pensar, é a Bíblia, é o texto. Eu incentivo você a abrir a palavra, a ler a palavra, a comer a palavra, versículo por versículo. Esgotamos o assunto das 7 igrejas hoje aqui? Não. Só fizemos uma pequena introdução. Mas lembre-se, você é um castiçal. Jesus cuida de você. Começou andando com você aqui na terra, como ele fez com Enoque, mas depois, agora, ele quer fazer o mesmo que fez com Enoque, levar você para sentar com ele no céu. Quando você aqui reafirma sua entrega ao Senhor Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão.
repita aí, desliga o microfone porque não dá para falar, mas repita aí comigo, na sua casa, de microfone desligado. Tá bom? Eu, repita. Ok, eu aceito a Jesus como meu único Salvador e como Senhor da minha vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo ensino da tua palavra, aprendizado dessa noite. Obrigado pela revelação que nós temos, primeiro, da pessoa de Jesus Cristo no livro do Apocalipse e também sobre a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós vivemos num período muito difícil da história da humanidade, história de incredulidade, história de múltiplas interpretações, história de múltiplo pensamento teológico. Mas, Pai, faz que nossa vida esteja completamente voltada para Ti, mas através do estudo sincero, profundo, pessoal, persistente da Tua palavra, precedido pela oração, ungidos pelo Espírito Santo, e que nos desperta para proclamarmos as Tuas virtudes, pregando esse evangelho a todos. Abençoa o pastor Silvio, abençoa todo o distrito, todas as igrejas no nosso querido distrito de São Vicente, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor.